Você já se perguntou por que, mesmo tendo talento, inteligência e vontade de crescer, você trava na hora de dar o próximo passo profissional? Como se algo dentro de você colocasse o pé no freio justo quando tudo parece pronto para dar certo. Talvez isso tenha acontecido quando uma promoção bateu à porta, e você recuou. Ou quando uma oportunidade de mostrar seu trabalho apareceu, mas você preferiu ficar em silêncio. Ou ainda quando você foi chamado a empreender algo próprio, e ao invés de agir, sentiu um medo inexplicável, e medo do sucesso, medo do fracasso, medo de tudo ao mesmo tempo. É como se uma parte sua desejasse crescer e brilhar, mas outra parte segurasse sua mão, sussurrando que não é seguro, que não é o seu lugar, que você não merece, que vai doer. Essa tensão interna entre desejo e bloqueio, entre movimento e paralisia, tem raízes mais profundas do que parece. E para compreendê-las, precisamos olhar para além da superfície. Precisamos olhar para a alma. Para o que Hellinger chamava de dinâmicas ocultas. Se você sente que esse texto fala com você, aproveita e já se inscreve aqui no canal para continuar recebendo conteúdos como esse. E me conta nos comentários, qual assunto você gostaria de escutar por aqui. Quando Hellinger observava os bloqueios profissionais em suas constelações, ele via algo surpreendente, e a maioria dessas dificuldades não nascia no ambiente de trabalho. Elas vinham da família. E, principalmente, da relação com os pais. Sim, é isso mesmo. Os emaranhamentos que você vive hoje no trabalho, insegurança, autossabotagem, medo de crescer, procrastinação, sensação de não ser bom o suficiente, e muitas vezes tem origem na forma como você se posiciona diante da sua história familiar. E, mais profundamente ainda, na forma como você lida com seu pertencimento, com sua lealdade e com a ordem dentro do seu sistema. Hellinger dizia, a alma é fiel. E ela segue a ordem do amor, mesmo que isso custe a felicidade. Na prática, isso quer dizer que, muitas vezes, você se sabota não por preguiça, não por falta de competência, mas por amor cego à sua família. Um amor tão profundo, que você prefere fracassar do que ultrapassar os seus pais. Você prefere perder, do que ser excluído pelo seu clã. Você prefere adoecer, do que romper com um destino coletivo. Parece estranho? Então observe o seguinte exemplo. Imagine uma mulher que vem de uma família muito simples. A mãe era doméstica, o pai pedreiro. Ambos batalharam muito, mas nunca conseguiram crescer financeiramente. Quando essa mulher, já adulta, começa a prosperar profissionalmente, ela se vê tomada por uma culpa estranha. Começa a gastar mais do que pode, deixa de cobrar o preço justo pelo seu trabalho, procrastina entregas importantes. Por quê? Porque no fundo da alma, ela sente que ao crescer, está atraindo sua origem. Está indo além da mãe. Está ocupando um lugar que não lhe parece permitido. Esse é o amor cego em ação. E ele está presente em milhões de pessoas que se sabotam todos os dias, sem saber por quê. Hellinger dizia que, nesses casos, é como se a pessoa estivesse tentando pagar pela sorte que teve. Como se dissesse internamente, eu não posso ter mais do que vocês. E isso gera uma paralisação que parece vinda de fora, mas na verdade é um movimento interno de fidelidade. Esse movimento é inconsciente. A pessoa não escolhe sentir isso. Ela apenas sente. E sente com tanta força que pode comprometer anos de esforço, projetos, sonhos. É por isso que Hellinger insistia, a solução não está apenas em estratégias, metas ou produtividade. A verdadeira solução está em um movimento interno de reconciliação com a origem. De honra ao sistema. De colocar os pais em seu lugar. De aceitar a própria história como foi. De tomar a vida com gratidão, em exatamente como ela veio. Quem toma a vida como ela é, próspera. Quem a rejeita, permanece pequeno. Hellinger. Tomar a vida como ela é significa, entre outras coisas, tomar os pais como são.
sem julgamentos, sem expectativas infantis, sem querer que tivessem sido diferentes. Porque enquanto você rejeita seus pais, você rejeita sua força. Você corta o próprio fluxo de energia que vem através deles. E sem essa força, nenhum projeto se sustenta. Nenhuma carreira floresce. Nenhum passo se mantém firme. A força para crescer profissionalmente não está no que você aprendeu na faculdade. Está na reconciliação com sua origem. Está em tomar, internamente, o pai e a mãe. Está em dizer: eu sou pequeno diante de vocês. Tudo o que tenho, recebi de vocês. E agora sigo com amor. Esse é um dos maiores segredos da prosperidade. E também um dos mais desafiadores. Muitos preferem buscar cursos, palestras, estratégias. Mas permanecem presos aos mesmos padrões, porque o que realmente os paralisa não é técnico. É sistêmico. É emocional. É inconsciente. Por isso, antes de querer mudar sua carreira, é preciso olhar para dentro. Olhar com sinceridade para as raízes da sua história. Para a forma como você se relaciona com o sucesso, com o dinheiro, com a visibilidade. E perguntar-se: esse medo é realmente meu? Ou ele vem de alguém da minha família que sofreu ao tentar crescer? Porque muitas vezes, ao crescer, evocamos o medo que um antepassado viveu. Um avô que perdeu tudo ao tentar empreender. Uma tia que foi humilhada ao buscar uma promoção. Uma mãe que abriu mão dos sonhos para cuidar dos filhos. Uma linha de fracassos, dores, exclusões. E sem perceber, dizemos a eles: eu sigo como vocês. Eu paro como vocês. Eu fracasso por vocês. Esse é o lugar da lealdade invisível. E é nesse ponto que muitas carreiras morrem, antes mesmo de começarem. Para sair dessa prisão invisível, Hellinger propunha um movimento de libertação interna. Um exercício possível seria este: feche os olhos. Respire fundo. Imagine-se diante de seus pais. Olhe para eles, como são. Diga internamente: eu sou seu filho, sua filha. Vocês são os grandes. Eu sou o pequeno. Tudo me veio por vocês. E tudo foi exatamente como tinha que ser. Agora, com amor, eu sigo adiante. Eu cresço, com a bênção de vocês. E honro vocês com o meu sucesso. Repita esse exercício sempre que sentir que está se sabotando. Porque muitas vezes, o que impede não é a falta de capacidade. É a falta de permissão interna. Hellinger também dizia que há uma ordem no sistema. E crescer é possível quando estamos na ordem certa. Quando não tentamos salvar os pais, carregar suas dores, ocupar o lugar de parceiro da mãe ou de pai dos irmãos. Quando aceitamos ser apenas filhos, a vida volta a fluir. E com essa aceitação, vem a liberdade. A leveza. O sucesso. Porque o sucesso, para Hellinger, é uma consequência natural de estar no seu lugar. Ao longo da vida, muitos tentam provar seu valor no trabalho, justamente por não terem se sentido vistos em casa. Outros tentam compensar uma ausência paterna com excesso de esforço. Ou tentam mostrar ao mundo que são dignos, porque lá atrás não foram reconhecidos. Mas tudo isso gera cansaço. Um esforço sem fim. Um sentimento de estar sempre aquém. A verdadeira virada vem quando paramos de tentar provar algo e começamos a simplesmente ser. Ser quem somos, com tudo o que nos formou. Com todas as limitações, com todas as forças. Hellinger via que, quando alguém toma seu lugar no sistema, o sucesso não precisa ser forçado. Ele vem. Ele se aproxima. Ele encontra a pessoa no lugar certo. E esse lugar certo, quase sempre, está dentro. No coração. Na alma. Na reconciliação com os pais.
no pertencimento à própria história. Seguiremos aprofundando esse movimento interno, abordando o vínculo com o pai e seu impacto direto na força de realização no mundo. Exploraremos ainda mais como essas dinâmicas se revelam no cotidiano profissional e como podemos nos libertar, aos poucos, dessas correntes invisíveis. Quando falamos sobre crescer profissionalmente, pensamos quase sempre em metas, competências e performance. Mas quando observamos sob a lente da visão sistêmica, percebemos algo mais profundo: o sucesso profissional é, antes de tudo, um movimento interno. E, muitas vezes, esse movimento está interrompido. Interrompido não porque você não é capaz, mas porque há vínculos invisíveis que amarram a sua alma a algo que veio antes de você. Um dos vínculos mais determinantes é a relação com o pai. Segundo Hellinger, a força de realização no mundo vem do pai. É com ele que nos conectamos ao mundo externo, à profissão, ao dinheiro, à ação. Quando essa conexão está enfraquecida, por rejeição, ausência, raiva ou julgamento, e há um impacto direto na nossa capacidade de agir, crescer e sustentar o sucesso. Não se trata de idealizar o pai ou de negar as dores que ele possa ter causado, mas sim de compreendê-lo como parte essencial da nossa existência. De tomar dele aquilo que nos foi dado e a vida, a força, a direção. Muitos que se sabotam na vida profissional estão, de forma inconsciente, rejeitando o pai. E essa rejeição se manifesta como confusão, falta de foco, procrastinação, baixa autoestima, medo de assumir responsabilidades ou de ocupar posições de destaque. Hellinger dizia: quando tomamos o pai, tomamos a força para agir. Quando rejeitamos, nos faltam as pernas. Essa metáfora é poderosa. Ela mostra que o pai é o impulso. Ele é o movimento que nos leva para fora de casa, para o mundo, para as conquistas. Por isso, quando alguém diz, eu não consigo sair do lugar na minha carreira, é importante perguntar, como está a sua relação com seu pai? E não se trata da relação externa, mas da relação interna. Porque mesmo que o pai tenha morrido cedo, ou nunca tenha estado presente, ou mesmo tenha causado dor, é possível, e necessário, estabelecer um vínculo interno de reconciliação. A rejeição ao pai quase sempre nasce do julgamento. Julgamos porque queríamos que ele fosse diferente. Mais presente, mais amoroso, mais justo. Mas esse julgamento nos paralisa. Nos coloca acima do pai, em um lugar de superioridade moral que nos enfraquece. Quando nos colocamos acima do pai, perdemos a força que só vem quando reconhecemos, e ele é o grande. Eu sou o pequeno. Tomar o pai é um ato de humildade. E quem se humilha diante do pai, se eleva no mundo. Hellinger. Isso não quer dizer aceitar abusos ou repetir padrões. Quer dizer reconhecer que, apesar de tudo, ele é nosso pai. E que foi através dele que a vida chegou até nós. Esse reconhecimento é libertador. Ele dissolve as resistências internas e abre espaço para um novo movimento, o da autorrealização. Mas esse movimento exige coragem. Coragem para olhar para dentro e admitir que talvez, por amor ao pai ou à mãe, você tenha parado. Talvez você tenha feito um pacto inconsciente de não ultrapassá-los. Talvez você esteja carregando uma dor que nem é sua, mas de um avô ou de uma irmã esquecida. Talvez você tenha herdado um destino de fracasso como uma forma de pertencer. E tudo isso opera silenciosamente, enquanto você tenta, na superfície, dar certo. Hellinger via isso o tempo todo nas constelações. Pessoas brilhantes, com enorme potencial, travadas em padrões de medo, fracasso ou desvalorização. E quando a dinâmica era revelada, tudo fazia sentido. Bastava olhar o sistema, honrar quem veio antes e assumir o próprio lugar. O lugar de filho. O lugar do que veio depois. O lugar de quem toma tudo como foi e segue. Esse movimento é essencial para que a alma possa crescer. Porque a alma não cresce na luta. Ela cresce na aceitação. E a aceitação começa pelos pais.
Por isso, se você se percebe sabotando sua carreira, pergunte-se com sinceridade: eu tomei meu pai em meu coração? Eu o reconheço como o homem que me deu a vida? Ou ainda o julgo, o rejeito, ou quero que ele tivesse sido diferente? Enquanto houver resistência interna, haverá bloqueio externo. Agora, pare por um momento e faça o seguinte exercício. Sente-se com os pés no chão. Respire fundo algumas vezes. Feche os olhos. Imagine seu pai diante de você, exatamente como ele foi. Com sua história, suas dores, seus limites. Diga internamente: Pai, você é meu pai. E eu sou seu filho, ou filha. Você é o grande, eu sou o pequeno. Eu recebo de você a vida, e com isso recebo tudo. Agora, com amor, eu sigo. E permito que a sua força me acompanhe na vida. Respire fundo mais uma vez. E observe o que sente. Esse exercício, feito com regularidade e sinceridade, pode transformar profundamente sua relação com o mundo profissional. Porque ele rompe com a lealdade invisível ao sofrimento, e inaugura um novo ciclo de permissão para crescer. Hellinger dizia que, quando estamos no nosso lugar no sistema familiar, a vida nos apoia. Quando estamos fora dele, nos tornamos frágeis, inseguros, dependentes do reconhecimento alheio. Por isso, muitas pessoas que não tomaram o pai ou a mãe buscam, inconscientemente, esse olhar nos chefes, nos colegas, nos clientes. Querem ser vistas, reconhecidas, valorizadas. Mas não importa o quanto conquistem, ainda assim se sentem pequenas. A única saída é voltar à origem. Tomar os pais. E, com isso, tomar a própria grandeza. É curioso como muitos têm medo de brilhar. Medo de fazer sucesso. Medo de ganhar bem. Medo de se destacar. Não é racional. É ancestral. É medo de ser excluído. Medo de trair o grupo. Medo de não pertencer mais. Porque para muitos, o sucesso representa uma ruptura. Uma distância. E o sistema não tolera a exclusão. Hellinger ensinava que, quando alguém cresce demais, pode carregar uma culpa inconsciente por ter se separado dos outros. E, como compensação, arranja formas de fracassar. De se boicotar. De sabotar o próprio crescimento para voltar a pertencer. Mas há uma saída: incluir todos. Incluir a origem. Incluir os que vieram antes. Incluir até mesmo os fracassos e as dores da família. Quando incluímos todos, a alma se acalma. E então, crescer já não é mais uma ameaça. É uma continuação. É um agradecimento. Crescer, nesse caso, é dizer: eu levo vocês comigo. Cada conquista minha é uma homenagem ao que recebi. Não deixo ninguém para trás. Esse é o movimento sistêmico mais saudável. Aquele que une, ao invés de excluir. E aqui vai mais um exercício. Feche os olhos. Visualize sua família atrás de você: pais, avós, bisavós. Todos. Os que deram certo, os que falharam. Os fortes, os fracos. Os lembrados, os esquecidos. Diga internamente: eu vejo vocês. E os levo comigo. Cada um teve seu destino. E agora, eu sigo o meu. Com a força de vocês, eu cresço. E cada passo meu é também de vocês. Esse tipo de visualização resgata uma força ancestral. Porque nos reconecta com o pertencimento. E quando pertencemos, podemos seguir. Podemos brilhar. Podemos realizar. Hellinger via que o sucesso sustentável nasce desse lugar, o lugar da inclusão. E a inclusão começa por nós mesmos. Pela aceitação das nossas origens, dos nossos limites, dos nossos pais, da nossa história. Por isso,
Toda vez que você estiver se sabotando, pare e pergunte-se: estou em paz com meu pai e minha mãe? Estou no meu lugar de filho ou estou tentando salvar alguém? Estou tomando a vida como ela é ou desejando que fosse diferente? Essas perguntas são chaves. Elas abrem portas dentro da alma e apontam o caminho da reconciliação. Ao reconciliar-se com sua história, você para de lutar. E quando para de lutar, a energia que estava sendo usada para sobreviver pode ser usada para criar, empreender, liderar, servir. A sabotagem, nesse ponto, perde o sentido. Porque a alma já não precisa mais sofrer para pertencer. Ela pode pertencer mesmo sendo bem-sucedida. Mesmo ganhando mais. Mesmo indo além. E então, o sucesso deixa de ser um fardo. E passa a ser um domingo. Uma dádiva compartilhada com os que vieram antes. Se você chegou até aqui, talvez já sinta algo mudando dentro de você. Talvez já tenha identificado alguma dessas dinâmicas na sua vida. E talvez esteja pronto para dar o próximo passo. Lembre-se, e não se trata de mudar o passado, mas de mudar a forma como você se relaciona com ele. A chave está em tomar tudo. Em aceitar tudo. Em agradecer tudo. Como disse Hellinger, tudo que foi, tinha uma razão de ser. Quando aceitamos isso, nos tornamos livres para viver. E você? Está pronto para aceitar tudo como foi e crescer com a bênção da sua história? Conta aqui nos comentários, qual dessas partes mais tocou você? E se quiser continuar recebendo conteúdos profundos como esse, se inscreva no canal agora mesmo. O que acontece quando alguém finalmente aceita a vida como ela é, toma os pés no coração e diz sim ao seu próprio destino? Algo silencioso e profundo começa a se mover. É como se o chão sob os pés se firmasse. A mente se aquietasse. O corpo respirasse com mais leveza. E a alma, finalmente, pudesse seguir. Esse é o ponto de virada. O instante em que a pessoa deixa de se sabotar, porque compreendeu que já não precisa mais provar nada, nem para os pais, nem para o sistema, nem para ninguém. Ela já pertence. E por isso, agora pode crescer. Mas crescer, para Hellinger, não era apenas ter sucesso financeiro ou profissional. Crescer, de verdade, era ocupar o próprio lugar no mundo. Um lugar único, legítimo, conectado com a alma e com o destino. Muitos confundem sucesso com comparação. Acham que crescer é ganhar mais do que os outros, ser mais admirado, mais visto, mais seguido. Mas esse tipo de sucesso não se sustenta. Ele nasce da carência, não da completude. Hellinger dizia que a verdadeira grandeza é silenciosa. Ela não grita, não precisa se exibir. Ela simplesmente flui. E essa fluidez só se alcança quando o indivíduo se reconcilia com seu sistema e com sua própria história. Quando ele para de tentar ser alguém diferente e começa a ser ele mesmo, e exatamente como é. A autossabotagem, nesse ponto, revela sua verdadeira face. Ela não é um problema a ser combatido. É um sintoma. Um mensageiro. Ela aponta que há algo desajustado no sistema. Algo que ainda precisa ser olhado, incluído, reconciliado. Por isso, ao invés de lutar contra seus padrões de procrastinação, medo ou baixa autoestima, aprenda a escutá-los. A acolhê-los. Eles são portas. Entradas para um movimento mais profundo de cura. A alma não quer performance. Ela quer verdade. E a verdade é que todos nós carregamos, em maior ou menor grau, histórias não resolvidas. Dores não ditas. Ausências que tentamos compensar. E é exatamente aí que mora a potência. Porque quando reconhecemos nossas feridas, deixamos de projetá-las nos outros. E começamos a trabalhar com a própria realidade, com os próprios recursos.
Hellinger insistia que o primeiro passo para qualquer transformação era dizer sim. Um sim profundo, real, presente. Dizer sim à vida, como ela é, dizer sim aos pais, como eles foram. Dizer sim ao próprio destino, com tudo que ele traz. Esse sim é mais do que uma palavra. É uma postura interna. É um assentimento. Uma inclinação da alma que permite o fluxo interrompido retomar seu curso. Muitas vezes, a autossabotagem nasce justamente da negação. Da recusa em aceitar algo que aconteceu. Uma injustiça, uma exclusão, uma perda. E enquanto esse evento não é incluído, a alma se fecha. Ela se paralisa. Porque a alma tem leis próprias. Ela não funciona como a lógica racional. Ela segue o amor. E o amor, para ela, é incluir tudo. Inclusive o que doeu. Inclusive o que não foi justo. Inclusive o que ainda não compreendemos. Hellinger dizia, tudo que é excluído, exige compensação. Por isso, às vezes nos sabotamos para manter vivo o sofrimento de alguém. Para nos punir por algo que não conseguimos evitar. Para manter viva uma culpa antiga. É sutil. É invisível. Mas é real. E só se desfaz quando incluímos tudo. Quando olhamos para cada parte da nossa história e dizemos, você também pertence. Talvez você tenha perdido alguém e nunca superado. Talvez tenha feito algo que julga imperdoável. Talvez tenha uma parte sua que rejeita completamente. Uma escolha, uma fase, uma memória. Pois saiba, essa parte excluída está no comando. Ela dirige sua vida sem que você perceba. E muitas vezes, é ela quem segura sua mão quando você está prestes a crescer. Porque ela quer ser vista. Quer ser amada. Quer ser integrada. O caminho, então, é parar de lutar contra si mesmo. E começar a acolher. A escutar. A reconciliar. Esse é o trabalho mais profundo que Hellinger propõe, tornar-se inteiro. E tornar-se inteiro não significa tornar-se perfeito. Significa apenas abraçar todas as partes do seu ser. Inclusive as partes que falharam. As que doeram. As que sabotaram. A autossabotagem, nesse ponto, deixa de ser inimiga. E se torna mestra. Ela aponta o lugar da ferida. O ponto da exclusão. A raiz do emaranhamento. E ao olhar para ela com amor, você a transforma. Você a liberta. E com isso, liberta a si mesmo. Agora, pare um pouco. Respire fundo. E pergunte-se: qual parte de mim eu ainda não aceito? Que capítulo da minha história eu tento apagar? Que dor eu carrego, achando que se for embora, vou esquecer quem eu sou? Essas perguntas são sementes. Elas abrem espaço para uma nova percepção de si mesmo. Uma percepção mais amorosa, mais ampla, mais compassiva. Porque crescer profissionalmente é, antes de tudo, crescer como ser humano. É amadurecer a alma. É ocupar seu lugar no mundo com responsabilidade, mas também com leveza. Muitos que se sabotam são, na verdade, extremamente leais. Leais a uma dor ancestral. A um sistema que sofreu. A uma história que ficou para trás. Hellinger via isso como amor cego. Um amor que se sacrifica em silêncio. Que repete destinos difíceis por fidelidade. Que diz, eu sigo você, mesmo que isso me custe a vida. Mas o que acontece quando esse amor se torna consciente? Ele muda de forma. Deixa de ser cego e se torna lúcido. Deixa de repetir e passa a criar. O amor lúcido honra o passado, mas segue adiante. Ele diz, eu vejo você. Eu tomo o que me foi dado. E agora, com isso, eu construo algo novo.
Esse é o amor que transforma, que impulsiona, que sustenta o crescimento. Por isso, se você sente que está pronto para mudar, comece por dentro. Olhe para seus pais. Olhe para a sua história. Olhe para si mesmo. E diga sim. Sim à vida, sim à dor, sim ao destino. Esse sim vai abrir as portas que estavam fechadas. Vai liberar a energia que estava presa. Vai reconectar você com a força que sempre esteve aí. E aos poucos, você vai perceber que a autossabotagem vai se dissolvendo. Não porque você a venceu, mas porque você a integrou. Ela não é mais necessária. Porque agora você sabe que pode crescer, pertencer, ser feliz em tudo ao mesmo tempo. Você não precisa escolher entre sucesso e lealdade. Entre crescer e amar. Entre prosperar e ser parte. Você pode tudo isso. Quando está no seu lugar. Quando toma a vida com gratidão. Quando inclui tudo em seu coração. Hellinger não nos convida a uma vida perfeita, mas a uma vida real cheia de movimento, de verdade, de aceitação. E é nessa vida que o sucesso se torna leve, natural, sustentável. Para concluir este mergulho profundo, quero deixar com você um último exercício. Sente-se em silêncio. Respire fundo. Feche os olhos. Imagine-se no centro de um grande círculo. Atrás de você, estão todos os que vieram antes, pais, avós, bisavós, irmãos, tios, tias. Os conhecidos e os esquecidos. Na sua frente, está a vida. Com todas as suas possibilidades. Diga internamente: eu vejo vocês. Eu tomo tudo como foi. E com tudo isso, agora eu sigo. Sigo com amor, com força, com permissão. Cada passo meu honra vocês. E tudo o que eu criar será parte dessa grande rede. Nada se perde. Tudo continua. Respire profundamente. Sinta. Esse é o seu ponto de partida. Ou melhor, o seu ponto de retorno. Para o seu lugar. Para a sua essência. Para a sua força. Se você chegou até aqui, saiba, algo já se moveu dentro de você. E esse movimento pode, sim, mudar toda a sua história profissional. A partir de agora, você não precisa mais se sabotar. Porque agora você compreende que há uma força por trás. Uma força que te sustenta, te empurra, te libera. Tome essa força. E vá. E você? Em que momento da sua história percebeu que começou a se sabotar? Compartilha nos comentários e talvez sua fala ajude outras pessoas também. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva agora no canal e ative as notificações. Aqui, a gente fala com profundidade, com verdade e com amor. Até o próximo vídeo.